Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Queria dizer para a igreja que eu temo mesmo. Pregar é difícil. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, em seu capítulo 2. Achou? Diga amém. Amém. Vamos ler do versículo 1 até o 10, igreja. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1. O nascimento de Moisés. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tampou os buracos com betube e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passavam ali pela margem, e de repente ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: Este menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar a criança? Esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: Leve este menino e crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: Eu o tirei da água. Amém? Eu escolhi falar sobre Moisés porque eu vejo que Moisés foi realmente um grande homem, ele fez grandes coisas. Moisés escreveu 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro de Gênesis vai falar sobre o princípio, vai falar sobre a Arca de Noé, vai falar sobre a prova, sobre Abraão, sobre a promessa de Deus a Abraão. O livro de Êxodo, que o próprio nome já diz, o livro de Êxodo significa saída, sobre os israelitas que, quando eles saíram do Egito, quando eles foram livrados da escravidão por meio de Moisés, a gente vai ver que ele já nasceu no capítulo 2 deste livro. No livro de Levítico vai falar sobre várias leis, sobre alimentos, sobre sacrifícios, muitas leis, muitos ensinamentos. O livro de Números vai ser falando sobre quando os israelitas estavam andando pela direção de Deus no deserto, mas eles estavam meio que sem um rumo, andaram por 40 anos sem um rumo. E no livro de Números vai falar sobre esses 40 anos que eles enfrentaram, que eles passaram, os milagres, as bênçãos do Senhor durante esse período, os erros também, né? E no livro de Deuteronômio, é o último livro que Moisés escreve antes da sua morte. Ele vai rever tudo que ele falou, tudo que ele viveu com o povo de Israel. Moisés foi um grande homem. Ele já nasceu aqui no capítulo 2 do livro de Êxodo. A Bíblia vai falar que lá naquele tempo, né, o rei, eram só 70 israelitas quando foram para o Egito.
E aí o rei viu que eles estavam se multiplicando muito rápido e ficou com medo que eles se revoltassem, que fizessem guerras, que fizessem mal a ele de alguma maneira. Então se tornou como escravos, obrigando a fazer serviços pesados. Também fez com que os meninos bebês fossem mortos ao nascer, mas só que não deu para matar porque as parteiras ou as mães dos bebês não deixaram. Nasceram muitos bebês, muitos filhos. E eles falaram que as mulheres israelitas não eram como as egípcias, que elas tinham mais facilidade para ter filhos, para parir, né? E então a mãe de Moisés casou com o pai dele, né? Então ela ficou grávida, né? Então teve um filho. Só que aquele menino, ela achou ele bonito, ela escondeu por 3 meses. Só que ela viu que não dava mais para esconder, viu que não tinha mais jeito. Então ela colocou no rio, no mar, lá na cachoeira, né? Colocou lá nas águas. Mas o importante é que o bebê estava vivo, que deu tudo certo. E que para vocês verem o agir de Deus, não foi uma pessoa qualquer, foi a filha do rei que encontrou aquele bebê, a princesa. E a menina, a irmã dele, estava vendo de longe, olhando o que estava acontecendo e viu toda a ação. Então ela perguntou para a princesa se ela não queria que fosse chamar uma mulher para amamentar aquele bebê. E foi a própria mãe do bebê. E Deus deu a oportunidade da mãe dele cuidar mais tempo ainda daquele bebê, dar mais chance, mais tempo. Mas só que quando ele ficou grande, ela levou a princesa, que o adotou como filho. Moisés viveu um tempo lá no Egito, a vida dele foi lá, foi uma criação lá. Só que depois Moisés vai fazer uma coisa meio errada aos olhos dos egípcios, né? Vai matar um homem, porque ele estava judiando de um israelita. E então ele vai sair, ele vai passar vários e vários anos fora de sua casa, fora do Egito, do lugar onde ele nasceu, onde ele foi criado. Então Deus vai falar com ele. Deus vai falar com Moisés. Ele fala, vem numa figueira, estando queimando, pegando chamas. E Deus fala para que ele tire as sandálias, porque a terra que ele estava pisando era santa. Então Deus falou com ele. E depois de muitos anos, né, ele foi voltar para o Egito com a ordem do Senhor, de libertar o povo de Israel. Moisés voltou, aqueles todos que lhe tinham feito mal, que queriam fazer mal, já tinham morrido, pela mão, pela graça, pelo poder do Senhor. E Moisés, com o poder de Deus, encontra seu irmão, porque ele era meio tímido, e Deus enviou seu irmão para falar por ele com o rei. E nós vamos ver que no livro de Êxodo vão ter vários acontecimentos, e vão ter 10 pragas, 10 milagres, 10 coisas que Deus fez para libertar o povo de Israel. Para você ver, tiveram que ser 10 para o coração do rei do Egito amolecer, para o faraó. Por quê? Porque Deus, o próprio Deus, tinha endurecido o coração dele, como ele diz aqui na própria Bíblia Sagrada. E as pragas são: a primeira, que a água vira sangue; a segunda, que vem rãs sobre a terra, muitas rãs; a terceira, acho que são as moscas, os piolhos; depois água vira sangue, as rãs, os piolhos, as moscas e a morte dos animais. Aí vem os tumores nos corpos, nos egípcios. Aí vem depois a sétima praga, que é a sétima praga, que são os gafanhotos, né? Gafanhotos que encheram a terra de uma forma que nunca mais encheram. Nunca tinham enchido. Então vieram a oitava praga, que foi o granizo, a chuva de pedras; a nona praga, a escuridão; e a 10ª praga, quando Deus passou pelo Egito, matando os primeiros filhos dos egípcios e a primeira cria de seus animais. E Moisés cresce, vive muita coisa, liberta o povo de Israel, porque é uma história bem conhecida, acredito que toda a igreja conhece. E Moisés escreveu várias leis, e todas as leis que Moisés tinha dado eram por meio de Deus. O próprio Deus falava. Sempre que eu lia no livro, ia dizer: Deus disse a Moisés para que dissesse ao povo de Israel. Então Deus disse a Moisés. Ou seja, era sempre Deus falando. Não foi Moisés que criou as leis. E eu me lembro que no Novo Testamento há uma discussão entre Jesus e as leis de Moisés. Obviamente Jesus estava certo, né?
Mas eu acredito que Moisés também estava certo de certa forma, porque a Bíblia vai dizer que Deus pode se arrepender, porque lá no livro de Gênesis, no princípio, quando Deus criou o homem, a Bíblia vai dizer: Deus se arrependeu de criar o homem. Ou seja, talvez Deus tenha enviado seu Filho amado para salvar a humanidade, como a gente sabe. Ele enviou seu Filho também, eu acredito, porque várias leis ele pôde ver que não estavam mais de acordo, não estavam mais corretas aos olhos dele, né? E a gente vê que Jesus Cristo está certo, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz. Moisés viveu até os 120 anos, viveu o máximo que o homem podia viver, seguindo a Bíblia, né, que a Bíblia vai dizer: de agora em diante o homem só pode viver 120 anos. E Moisés ainda tinha boa saúde, Moisés ainda era um bom servo do Senhor, ainda tinha boa saúde, enxergava bem, tanto que ele pôde subir um monte sozinho, porque foi no monte que ele morreu. E Moisés vai, Deus fala com ele que ele deveria subir o monte, que chegou a hora dele partir. Moisés tinha cometido um pecado, né? Ele não quis manifestar de forma correta a glória de Deus. Ele foi lá, Deus falou com ele quando os israelitas estavam passando sede: pegue o bastão e dê ordens à pedra para que dela saia água. Mas Moisés, bravo, foi lá e foi bater na pedra, né? Mas o ser humano é falho assim mesmo e fazer o quê, né? E Moisés bateu naquela pedra e esse foi o pecado dele. Deus falou para ele que ele não entraria na terra de Canaã por causa desse pecado. Então Moisés chega aos 120 anos e Deus fala com ele. Moisés, antes de ir, ele fala com os israelitas, dá bênçãos. Ele deu seu último livro de Deuteronômio, avisando, alertando. Ele cria uma canção com a ordem de Deus e canta ao povo de Israel, abençoa as 12 tribos de Israel e sobe o monte. Lá no monte ele morre. Mas a Bíblia vai dizer que Deus o sepultou. O próprio Deus o sepultou e a sepultura está escondida, que ninguém sabe onde Moisés foi sepultado até hoje, segundo a Bíblia. E Moisés morreu, mas o próprio Deus tinha escolhido Josué para ficar no seu lugar. Moisés tinha imposto as mãos sobre ele e assim ele ficou cheio de sabedoria. Enquanto Josué viveu, ele viveu para o Senhor e o povo de Israel obedeceu. Josué viveu também até os 110 anos. Enquanto ele viveu, o povo de Israel não se desviou. E enquanto viviam os líderes daquele tempo, que sabiam que tinham visto com seus próprios olhos também os milagres de Deus, o povo de Israel não pecou. E a gente vê que Josué foi um grande cara também, fez grandes coisas pelo Senhor. Ele atravessou o Rio Jordão, a terra de Canaã, quase tudo foi ele que conquistou com a ajuda, com a ordem, com o mandamento de Deus. Mas quando os líderes religiosos, com os juízes que tinham visto tudo o que Deus tinha feito, morrem, porque o ser humano é assim, ele nasce, vive e morre, né? O povo de Israel começa a pecar, e peca, e Deus levanta um profeta atrás do outro para fazer Israel abrir os seus olhos, para fazer Israel parar de pecar. Eu acredito que Israel para de pecar um dia, e assim foi, né, igreja? Eu li um textão aqui, né? Achei que ia dar uma grande pregação, mas ainda sou muito inexperiente nesse assunto, né? Estou me aprimorando, igreja. Um dia eu chego lá. Um dia eu vou estar na igreja bem longe, falando grandes coisas do Senhor, no altar bem alto. Vou estar bem melhor com fé em Deus, né? Até que foi isso que o Senhor me falou, li esse texto, mas foi só isso que eu consegui falar. Mas foi Deus que falou aqui nesse momento, eu lhe agradeço por isso. Foi pouco, mas é de Deus. Com Deus o pouco é muito, amém? Eu agradeço a rica oportunidade.